Fala, pessoal! Prontos para mergulhar no nosso treinamento tático de hoje? A nossa análise vai direto ao ponto. A gestão absoluta e inegociável da NR35 nas rotinas da empresa. Aqui, a gente adota a postura de instrução rigorosa, porque, vamos ser bem sinceros, trabalho em altura não permite margem para improviso, certo? A segurança tem que ser o pilar principal. O que vamos ver agora não é uma burocracia chata ou uma sugestão. É literalmente o alicerce obrigatório de sobrevivência antes de qualquer pessoa tirar os pés do chão. Para a gente entender a gravidade do cenário em que operamos, olha só esse número assustador. Entre 2022 e 2023, o Brasil registrou mais de 612 mil acidentes de trabalho, resultando em quase 3 mil óbitos. E sabem o que é realmente chocante quando falamos de trabalho em altura? Quase 40% desses acidentes fatais são causados por quedas. Essa é a realidade dura do campo, uma realidade que a gente precisa combater todos os dias, com conhecimento técnico e muita disciplina. E isso nos leva direto para a famosa pirâmide de acidentes, que é fantástica para reforçar a nossa cultura preventiva. A matemática dela é implacável. Para cada 600 quase acidentes, aqueles incidentes sem lesão, a gente tem 30 danos materiais, 10 lesões leves e, inevitavelmente, lá no topo, um acidente fatal. O grande recado aqui é provar para toda a equipe que cada quase acidente que a gente ignora empurra o time um degrau para cima, rumo à fatalidade. O nosso roteiro hoje avança de forma superlógica por 6 etapas críticas. 1. A cultura da segurança. 2. Planejamento e direito de recusa. 3. Inspeções e equipamentos. 4. Fator de queda e ZLQ. 5. Nós essenciais e ancoragem. E, fechando o ciclo, 6. Resgate e sobrevivência. Vamos lá! Primeira etapa. A cultura da segurança. O mindset que é simplesmente inegociável na nossa rotina. Antes de sequer tocar um cinto de segurança, a mentalidade e a responsabilidade individual de cada um precisam estar consolidadas. E um ponto que a gente precisa encarar de frente é o peso absurdo das consequências jurídicas por descumprimento das normas. Ignorar a segurança não custa apenas vidas, o que já é terrível. Estamos falando de interdições totais de obras, multas administrativas que podem passar de R$ 6.600 por infração, além de responsabilidades civis e até criminais por negligência. Cortar atalho sai infinitamente mais caro do que fazer o certo. Avançando para a etapa 2, planejamento e direito de recusa. É a nossa operação no nível 0. Toda operação começa no chão. Ninguém sobe sem uma documentação rigorosa e aprovada. Pensem nesse fluxo visual como um verdadeiro mapa de sobrevivência da equipe. Passo 1. Elaborar a APR, a nossa análise preliminar de risco, que vai dissecar a tarefa e mapear todos os perigos. Passo 2. Emitir a PT, a permissão de trabalho, garantindo todas as medidas de controle. Sem ela, a operação simplesmente não existe. E o passo 3, a execução, com os profissionais 100% conectados o tempo todo. E aqui a gente tem uma ferramenta poderosíssima que empodera cada um na linha de frente, o direito de recusa. Isso não é fazer corpo mole, é um respaldo legal e um dever. Se o vento mudar de forma perigosa, se um equipamento falhar na inspeção ou se surgir qualquer risco crítico que não estava lá na PR, a atividade tem que ser suspensa na hora. A comunicação ativa da equipe é a nossa maior barreira de defesa. Chegamos à etapa 3, inspeções e equipamentos. A regra é clara, confie no equipamento, mas confira antes. A confiança no equipamento exige um controle visual e tátil perfeito antes de qualquer subida. A gente organiza isso em 3 checklists. A inspeção inicial, que é quando a gente recebe o material e checa os certificados. A inspeção periódica, feita pelo menos uma vez por ano por um profissional qualificado, mas a grande estrela é a inspeção de rotina. É a conferência diária no campo, rápida, eficiente. É pegar o cinto e o talabarte na mão e caçar ativamente cortes nas fitas, costuras desfiadas e aquela oxidação perigosa nos mosquetões metálicos. E prestem muita atenção a um detalhe crítico dessa inspeção, o absorvedor de energia. A função dele é vital, limitar a força de impacto no corpo a no máximo 6 kN durante uma queda, salvando a coluna e os órgãos internos de um choque fatal. E aqui vai um alerta importantíssimo sobre um erro clássico no campo. Nunca, em hipótese alguma, cortem o plástico protetor do absorvedor. Aquele plástico não é embalagem. Ele mantém as fitas dobradas e foi feito para rasgar naturalmente no impacto, permitindo que a costura se abra e absorva a energia da forma certa. Vamos para a etapa 4, fator de queda e ZLQ, a verdadeira física da sobrevivência. Dominar essa física é a garantia absoluta de que um colega ancorado jamais vai bater no chão.
Pensem na matemática dos cenários. De um lado, a situação segura. O ponto de ancoragem fica acima da cabeça. Isso gera um fator de queda menor que 1 com impacto mínimo. Do outro lado, o erro fatal, o fator de queda 2. Se a ancoragem for feita lá embaixo, na altura dos pés, durante uma queda a pessoa vai despencar o dobro do tamanho do talabarte. O impacto é máximo e destrutivo. A posição da ancoragem é quem manda no nível de segurança. Para saber se o espaço de queda é seguro, a gente calcula a ZLQ, a zona livre de queda. A fórmula não é um bicho de 7 cabeças, mas exige rigor. Você soma o tamanho do talabarte, mais a distância do absorvedor de energia totalmente aberto, mais a distância do cinto até o pé do trabalhador e, por fim, sempre adiciona uma margem de segurança de 1 metro. E um detalhe crucial que muita gente esquece: o chão não é o único perigo. A ZLQ tem que considerar obstáculos reais, como uma máquina, uma laje ou uma tubulação que esteja logo abaixo da área de trabalho. É obrigatório a gente lembrar das regras do anexo 3 sobre o uso de escadas individuais. Escada é sempre o último recurso. E se for usar, exige APR formal, treinamento específico e respeito absoluto aos limites de carga, que geralmente são de 120 kg. Além disso, muito cuidado ao usar absorvedores de energia ancorados numa escada. Como a altura de trabalho costuma ser baixa nessas situações, a ZLQ calculada muitas vezes não é suficiente para impedir um impacto contra o solo. Fiquem ligados nisso. Entrando na etapa 5. Nós essenciais e ancoragem. Como garantir a segurança na linha? O sistema de ancoragem carrega literalmente a maior responsabilidade de toda a operação. A norma é direta. O ponto tem que suportar 12 kN por trabalhador conectado. Isso é muita força, o que exige um superdimensionamento sério. Não tem espaço para achismo do tipo, acho que esse cano aguenta. O sistema precisa ser projetado por um profissional legalmente habilitado, inspecionado no mínimo a cada 12 meses e ter uma placa clara indicando a capacidade de carga. Quando a gente precisa usar cordas, a base de uma fixação segura é o clássico nó 8. O melhor nó para formar uma alça resistente. Mas tem um detalhe na execução que salva vidas. O nó precisa ser limpo. Se ele ficar sobreposto, ou como a gente diz no campo, um nó trepado ou encavalado, sem organização, a resistência da corda despenca, de uns 68% para perigosos 55%. Garantir que o nó esteja perfeitamente desenhado, sem sobreposição, é o que garante a força do sistema. Além do nó 8, dominar nós táticos de bombeiro é um baita diferencial para a equipe. O Volta do Fiel é excelente para montar ancoragens rápidas usando materiais de fácil acesso, porque ele trava muito bem. E para situações de puro nervosismo, a gente tem um nó dinâmico. Ele funciona como um freio de emergência fantástico, criando um atrito controlado no mosquetão que permite baixar um companheiro em apuros ou uma carga pesada de forma totalmente segura durante um resgate. E finalmente chegamos à etapa 6, resgate e sobrevivência. O preparo para o pior. Num acidente, o relógio é o nosso maior inimigo. É por isso que o plano de resgate não pode ser inventado na hora do pânico. Ele já tem que estar detalhado lá atrás na APR. A gente trabalha com níveis de resposta. Primeiro, o autorresgate, onde o colega consciente usa o próprio equipamento para se recuperar. Segundo, o resgate assistido, quando a equipe usa manobras e laçadas rápidas para ajudar quem está consciente. E o terceiro, o resgate com maca, que é a extração complexa, exigindo uma equipe totalmente treinada para retirar uma vítima que esteja inconsciente ou incapacitada. E por que a velocidade do resgate tem que ser cirúrgica? Por causa de uma condição médica aterrorizante chamada síndrome da suspensão inerte. Se um profissional fica inconsciente e imóvel, pendurado no cinto de segurança, o sangue começa a se acumular nas pernas. Em menos de 1 minuto, isso causa sintomas gravíssimos que podem evoluir rapidamente para um choque fatal se a pessoa não for trazida para o chão. Por isso, quando ocorre a queda, hesitar não é uma opção. A equipe tem que agir. Para fechar nossa análise tática de hoje, deixe uma pergunta provocativa que precisa martelar na cabeça de todo mundo antes de iniciar qualquer turno. A APR previu mesmo todos os cenários? A zona livre de queda foi calculada considerando as máquinas lá embaixo? O absorvedor do colega do lado passou pela inspeção visual hoje de manhã? Pare, olhe para a sua operação e reflita de verdade. Se a queda aconteceu hoje, a equipe vai voltar para casa sã e salva. A segurança é uma responsabilidade individual diária de cada um. Guardem esse conhecimento, apliquem na prática e até a próxima análise.